Olá! A Comissão da Criança e do Adolescente é uma das mais atuantes da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás e, por causa dela, foi instaurada em 2015 uma CPI que investiga a violação dos direitos da criança e do adolescente no Estado de Goiás. Foram feitas quase 20 reuniões e o deputado Carlos Antônio, do Solidariedade, é quem preside ambas, tanto a comissão quanto a CPI. E é ele o entrevistado do programa Ação Parlamentar de hoje. Muito obrigado. Obrigado, Luciana. Feliz 2016, seja bem-vindo, de volta. Para todos nós, para você de casa, que nós tenhamos aí um 2016 muito feliz. E um feliz aniversário também, hoje é aniversário do deputado. Obrigado, Está trabalhando, não para. Eu só estou na dúvida se eu estou na fase de um ano a mais ou um ano a menos, mas estou comemorando aniversário. Tudo de bom, deputado. Olha, então vamos falar dos trabalhos da CPI. A CPI não se encerrou, Muita gente achou que ela fosse terminar em 2015, não terminou. Pelo contrário, ela ficou mais forte, Houve a necessidade de mais reuniões. E qual é o calendário? Já tem um calendário pré-estabelecido para 2016? Tem sim, Luciana. Na verdade, nós optamos, e aí quando eu digo nós, os deputados integrantes da CPI, de sequer suspender o prazo regimental da CPI nesse período de recesso parlamentar. Nós continuamos trabalhando, a CPI continua trabalhando, nós temos reuniões já agendadas para a próxima semana, inclusive de pauta de algumas viagens que nós teremos que fazer, uma delas ao município de Cavalcante. Nós entendemos que a CPI ela não pode encerrar sem que a CPI vá ao município de Cavalcante, que foi quem motivou a criação da própria CPI. Só que lá nós não iremos para uma audiência pública, nós iremos conversar com as famílias vítimas, vamos nas residências, vamos ter um atendimento diferenciado àquelas pessoas envolvidas nos casos de abuso sexual, casos que ganharam inclusive a mídia nacional. Então a CPI continua, vai continuar o período de reuniões ordinárias, nós vamos continuar as visitas externas, porque a CPI a gente achou que seria num prazo regimental de no máximo 120 dias, nós vamos possivelmente chegar a quase um ano da CPI, porque realmente a sociedade abraçou, há uma credibilidade da CPI e muitos são os casos que ainda faltam, inclusive 3 focos da CPI, que nós temos a questão do abuso sexual, da adoção irregular e do trabalho infantil. Nós conseguimos fazer um bom trabalho na questão do abuso sexual, estamos encerrando a questão do trabalho infantil e vamos para a terceira etapa, que é a questão da adoção irregular. Então nós não queremos que a CPI, a gente não chegou a essa conclusão, que a CPI não poderia ter o seu encerramento sem, de fato, focar as 3 motivações da sua criação. Bom, e em 2015 foram muitos depoimentos também nessas reuniões, deputado? O senhor acredita que a CPI já tem material suficiente, já colheu material suficiente para encerrar, no caso, os trabalhos nesse primeiro semestre? Que nós vamos encerrar no primeiro semestre, isso já é fato. Acredito que lá para março, estourando abril, nós estaremos apresentando o relatório conclusivo da relatora, que é a deputada Isaura Lemos. Na questão do abuso sexual, eu acho que a CPI conseguiu mergulhar bem. Na questão do trabalho infantil, também da mesma forma, inclusive numa parceria com o Ministério Público do Trabalho. Deputado, o trabalho infantil acabou muita gente revelando isso. Acabou entrando o trabalho infantil e vamos também para adoção irregular, que é algo que está assim meio que misterioso, a gente não sabe como é que está a situação no estado de Goiás e nós queremos também mergulhar nesse assunto. Bom, e uma das consequências desse trabalho da CPI foi a inserção do Disque 100 no site da Assembleia, A CPI nem terminou ainda os trabalhos, mas a gente já vê assim, algumas resoluções, Isso é importante, deputado? A população pode ligar e denunciar o quê? Nós tivemos, assim, vários resultados práticos já da CPI, mesmo sem a sua conclusão. O que nós entendemos? O Disque 100 é uma ferramenta de denúncia que precisa ser bem divulgada. E nós temos um veículo aqui na Assembleia, ou vários de mídia, que é o site, que é a TV, inclusive com inserção na TV, que nós estamos pleiteando também para que aconteça. Nós tivemos como resultado prático, além dessa muito bem lembrada, por você, do Disque 100, nós conseguimos segurança, garantir a segurança daquelas pessoas que estavam ameaçadas lá em Cavalcante. Nós conseguimos que 14 processos que estavam em condições de serem sentenciados, 9 deles já foram sentenciados, era algo que parecia que não sairia da gaveta, e a CPI conseguiu, numa visita com o presidente do tribunal, fazer com que isso acontecesse. Então, nós tivemos pelo menos aí 10 ações práticas, já como resultado
da CPI. Eu fico muito feliz, tanto eu quanto os deputados que a compõem, e aí o meu agradecimento de maneira muito especial à deputada Isaura Lemos, que é a relatora, a deputada Adriana Costa, que tem sido as duas que têm trabalhado muito mais de perto, embora nós tenhamos a sustentação do deputado Lincoln e do deputado Jean, mas essas duas deputadas têm realmente nos ladeado em cada ação, têm estado do nosso lado, e isso é importante. Não é importante para mim enquanto deputado, não é importante para as deputadas, é importante para a Assembleia, porque é o Poder Legislativo do Estado de Goiás prestando serviço à sociedade. Bom, de novo no Disque 100, deputado, a divulgação, no caso, a divulgação da informação é uma das ferramentas para se combater a impunidade. Sem dúvida, sem dúvida. E esse acesso ao Disque 100 ele é importante, essa divulgação ela é importante. Por quê? Porque a sociedade, embora o Disque 100 tenha sede em Brasília, mas ele retorna enquanto denúncia aos órgãos pertinentes para que tome alguma providência. Então, a divulgação do Disque 100 é importante. Para você que não sabe, que não tem conhecimento, que nos assiste nesse momento, qualquer denúncia relacionada à garantia de direitos de uma criança ou adolescente, aí pode ser o abuso sexual, pode ser o trabalho infantil, você pode pegar o telefone, discar os 3 dígitos, né, 100, que é o Disque 100, e fazer a denúncia, sem a sua identificação. Sim. Isso aí retorna, digamos, para Goiás e providências serão tomadas. E a própria, e hoje é Ministério, não é mais Secretaria, antes era Secretaria Nacional de Direitos Humanos, hoje é um Ministério que envolve 3 pastas, mas é um ministério, ele estará fiscalizando o que foi feito em relação àquela denúncia, se procede ou não. Deputado, e às vezes a pessoa não precisa ter a comprovação do fato, né? Vamos supor, uma pessoa está ouvindo o vizinho, né, suspeita de violência, pode ligar a si mesmo. Que tenha uma certa fundamentação, né? Também não pode inventar, mas digamos que ele suspeite que o vizinho está espancando a criança. Ele pode pegar o Disque 100 e fazer a denúncia, citar o endereço, e ele não precisa ter preocupação se aquilo já está provado ou não. A averiguação dos fatos essa averiguação será feita posterior. Só tirando uma dúvida minha, inclusive, o 100 é só para violência de crianças e adolescentes? Idosos, não? Não, o Disque 100 ele é exclusivo para criança e adolescente. Sim. Bom, e além do trabalho da CPI, que está sendo muito importante, tem a comissão também. Depois da CPI encerrada, o senhor vai ter mais tempo, né, para cuidar da comissão, que demanda muito trabalho também. E é o que a gente vai continuar falando daqui a pouquinho, depois do intervalo. A legislação brasileira protege os bens de uma pessoa que não podem ser penhorados e leiloados para pagar dívidas. Ela tem o direito de viver dignamente, mesmo endividada. Os bens indispensáveis para o funcionamento de uma microempresa e empresas de pequeno porte também não podem ser penhorados para saldar a dívida do proprietário. Quebrar, falir ou fechar as portas por falta de equipamentos ou produtos não interessa a ninguém. Com os bens protegidos, as atividades não ficam prejudicadas e a empresa continua em funcionamento para saldar os débitos. Menos burocracia e mais oportunidades. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. O Programação Parlamentar volta com o deputado Carlos Antônio, do Solidariedade, presidente da Comissão da Criança e do Adolescente, aqui da Assembleia Legislativa de Goiás.
Deputado, encerrando a CPI, provavelmente em março, abril, né, os olhos se voltam à comissão e, é claro, né, aos projetos do senhor aqui na casa. Já tem um cronograma, um projeto especial? Temos sim. Como 2016 será o primeiro ano de uma nova turma de conselheiros tutelares, nós estamos começando uma nova fase, que é um mandato de 4 anos, inclusive a casa, através da comissão, realizou um seminário no final do ano passado. Nós vamos estar acompanhando esse trabalho, inclusive com encontros regionais. Nós estamos programando já a partir de abril 10 encontros regionais com os conselheiros de avaliação do início de trabalho e projetando aquilo que pode ser feito até o mês de dezembro. Nós queremos estar acompanhando isso de perto. A comissão, ela entra numa nova fase, que é atuar nos casos pontuais. Exemplo, se Goiás se destaca no caso de abuso sexual, nós precisamos combater isso. Se está tendo um índice muito alto de violência doméstica, a CPI quer atuar diretamente nesse, a CPI não, a comissão quer atuar diretamente nesse sentido. Então, além de dar aquela sustentação, que foi o que palmilhou o trabalho da CPI até aqui, que foi de sustentação aos conselheiros tutelares, agora nós queremos cobrar os resultados. Né? Queremos mostrar para a sociedade que aquele trabalho que foi feito de estruturação, para você ter ideia, 148 municípios do estado de Goiás estão equipados hoje. Quando nós começamos em 2011, nem Goiânia tinha equipamentos da maneira que tem hoje. Então, houve um avanço naquelas idas a Brasília que nós fomos, nas questões do próprio governo do estado que nos ajudou. Hoje nós temos mais da metade dos conselheiros tutelares estruturados. Quer dizer, o senhor é o presidente do fórum também, né, permanente? Eu sou presidente da Frente Nacional de Mobilização para a Criança e Adolescente. Então, essa atuação, ela trouxe um resultado prático, que foi o quê? A estruturação dos conselhos. Então, agora nós precisamos cobrar resultado. Ainda que não na totalidade todos estão equipados, mas nós temos a pretensão de que até o final de 2019, até o final de 2018, nós tenhamos todos os conselhos tutelares do estado de Goiás equipados. E aí, nosso agradecimento aos deputados federais do estado de Goiás, que têm apresentado emenda no governo federal para que esses equipamentos também venham, além do próprio governo do estado que tem contribuído. Então, a nossa preocupação, Luciana, a partir do mês de abril é o quê? As questões pontuais e a cobrança de um resultado mais prático junto à sociedade. E são equipamentos simples, né? Ele fala assim, a gente acha que é muita coisa, mas às vezes é um computador, é gasolina para o carro para ir lá atender a denúncia, é o próprio veículo, né? Muitos não têm. Então, são coisas não muito caras, né, deputado, que dá para resolver com resoluções, né, com projetos. E aí eu entendo que a Assembleia ela teve um papel fundamental nisso, de chamar a atenção para o problema que existia, porque até 2011... os conselhos tutelares não tinham nem onde reclamar, não tinha com quem falar, não tinha para quem reivindicar. Hoje não, hoje o Conselho Tutelar ele tem um norte. E aí a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, através da Comissão da Criança e Adolescente, dos deputados que a compõem, esse trabalho que foi feito de 2011 até agora, está tendo um resultado prático. Hoje se ouve falar muito de conselho, que não se ouvia, né? Quase ninguém ouvia falar de conselho tutelar, trabalho de conselho. Hoje existe uma atenção para isso. Existiu a questão da estruturação, então agora nós precisamos avançar, nós precisamos mostrar para a sociedade que existe um órgão, que é o Conselho Tutelar, que está trabalhando em prol do seu filho, da sua criança, do seu adolescente, e nós temos aí desafios e mais desafios pela frente. Eu acho que um grande desafio que eu acho que nós não conseguimos ainda pegar seria o combate às drogas, que eu acho que é algo que está consumindo a nossa juventude. Então nós precisamos achar um meio também de atrair, né, a atenção de todos para o combate ao uso de drogas. Uma das maneiras é combater a ociosidade. A ociosidade. Né? Investir, né, talvez em outras e mostrar para a ferramentas. sociedade que a sociedade ela compra aquilo que lhe convém. Por exemplo, hoje o que se fala? Hoje eu não posso criar meu filho porque eu sou proibido de bater. Eu trabalhei com 10 anos, meu filho não pode trabalhar. Né? São coisas que a sociedade comprou, mas que não é a realidade dos fatos. Né? O adolescente ele pode trabalhar sim, desde que seja num programa, desde que não atrapalhe os seus estudos. O pai e a mãe podem, os dois, disciplinar os filhos. O que não pode mais? É espancá-los. Né? Claro. Então, tudo isso passa por uma série de questões, iniciativas, que eu quero que a comissão contribua no esclarecimento desses fatos. Deputado, e o senhor acabou abraçando muito essa causa, né, da criança e do adolescente. O senhor esperava
no caso, atitude na vida do senhor aqui na Assembleia? Olha, eu tinha uma noção, mas não sabia em que poderia dar. Inclusive, eu fui desestimulado por muitos e muitos. Falavam, não, você é doido, mexer com isso. Você vai ver, isso não dá retorno nenhum. Isso é chover no molhado. E hoje eu estou gratificado. Sei que não foi sozinho, jamais quero ser narcisista aqui, muito pelo contrário. Eu sei que o apoio da própria TV Assembleia, dos próprios servidores da Assembleia, que também abraçaram junto essa causa, né? Quantos não viajaram aí? Viajaram, né, com interesse de conhecer, de tomar conhecimento, de ter iniciativa. Quilômetros então, e quilômetros, não, né? Nós fizemos, teve dia que nós fizemos 5 cidades, né? Tinha 7 horas da noite, nós estávamos chegando na última cidade para fazer a última reunião do dia. Então, e eu sei que isso é desgastante, mas todos fizeram sem reclamar. Então, eu quero aqui publicamente agradecer aos servidores da Assembleia, aos deputados que contribuíram de uma maneira muito direta para esse trabalho, aos presidentes da casa que contribuíram, que iniciou lá com o Jardel Seba, passou pelo Helder Valim, hoje o presidente Hélio de Souza nos dá essa sustentação. Então, eu acho que é um trabalho do Legislativo, né? É uma imagem que é levada da Assembleia e que está dando resultado, graças a Deus, eu espero em Deus poder continuar fazendo esse trabalho. E a gente espera que o senhor fique e que, se o senhor sair algum dia, o próximo parlamentar continue com esse trabalho, que é muito importante, que é uma causa muito nobre, né? E eu já estou preparando isso, sabe? Inclusive, os deputados que nos acompanham muito mais de perto na Assembleia, já mostrando para eles como é que é isso, como é que acontece isso e aquilo, porque eu quero que esse trabalho tenha continuidade, né? Se um dia eu deixar, por alguma razão, né, ter que passar para um outro cargo político, ou deixar de ser o presidente da comissão na casa, esse trabalho tenha continuidade. Bom, já que o senhor falou, outro cargo político, tem alguma intenção ou pretensão agora em 2016? Não é segredo para ninguém, nós estamos numa pré-campanha, né, para prefeito de Anápolis, já andou demais, Deus tem aberto muitas portas, não sei se é isso que Deus tem para mim, mas Ele tem demonstrado que esse é um caminho, e se a gente for abençoado e ser, né, o prefeito de Anápolis, eu espero que Deus, o que Ele deu a Salomão, Ele possa, talvez nem tanto na mesma proporção, mas que dê também um pouco a mim, que é a sabedoria. Que bom, então, estaremos aí juntos, né, acompanhando. Muito obrigada, deputado, pela vinda do senhor aqui. Eu é que agradeço, Boa senhora, sorte. uma vez mais, e poder dizer à sociedade goiana, o trabalho da Assembleia é muito gratificante, porque hoje a gente sabe que a política, ela não é vista com bons olhos como deveria, porque, na verdade, aquilo que tem que ser direcionado como crítica não deve ser a política, e sim alguns políticos que, por alguma razão, acabam não correspondendo à expectativa do eleitorado. Mas digo que a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás teve um ano de 2015 muito bom, em que muitas coisas foram tomadas como providências da parte até administrativa do próprio presidente, foram salutar, foram importantes. Nós tivemos uma presença recorde de plenário dos deputados em 2015. Então, quer dizer, foi um ano positivo. Que Deus continue nos abençoando e que 2016 também o seja. Amém. E enfrentaremos juntos essa crise. Amém. Muito obrigada. Obrigada a você também que está em casa. Continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo nosso site. Até mais.